brilhando aqui nessa tela com você. Você não está vendo agora porque você está me vendo, né? Eu estou começando essa live e já você vai ver um nascer do sol fantástico e vai ouvir aqui. Ó, presta atenção, vai ouvir, né? Sinais e ruídos. Hã? Você está preparado para entender? E aí, você que está chegando no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, não deixe de fazer seu comentário, compartilhe com seus amigos aí esse vídeo, talvez ele pode transformar a vida de alguém, né? Seja muito bem-vindo aqui no canal G365 Experience. Ó, não é o canal G365 Experience, é o nosso evento. E você vai saber mais tarde um pouquinho sobre esse evento que a gente vai falar aqui na live, tá bom? Agora, nós estamos aqui com a Ale Fonseca. Seja muito bem-vindo, Ale, e mostra aí esse nascer do sol para essa galera especial aqui. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma alvorada desse lindo sábado. Nós estamos aqui em cima do Morro do Cristo, em Senador Canedo. Esse lugar aqui é um que eu guardo com muito carinho, né? Já praticamente virou uma extensão da minha casa, onde eu gosto de compartilhar algumas mensagens, compartilhar música, né? Em breve a gente vai estar trazendo aqui o violão e a gaita para a gente estar compartilhando também algumas canções. E aqui a gente está desfrutando dessa alvorada que nos traz renovação de energia, renovação das misericórdias, novas porções de misericórdia, de graça, de vida, de paz, de amor, novas oportunidades. Elas nascem junto com esse sol. E eu aprendi muito subindo aqui, contemplando essa alvorada. A alvorada já me ensinou que ela não está restrita a um horário do Cronos, no seu relógio. Só nessa hora tem a renovação. A alvorada me ensinou que ela acontece o tempo todo. É só você usar um conversorzinho que a gente vai estar falando nessa aula. Perspectiva, né? Se você mudar o seu fuso, você consegue acompanhar a alvorada o tempo todo. Então, você está tendo a chance de estar renovando essas misericórdias, essa graça, todos os seus acessos, todas as suas energias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sinais e ruídos. Nós vamos traduzir, né, de uma linguagem mais técnica, da minha área, que é engenharia, a minha área que fala de eletricidade, eletromagnetismo, automação, que a gente mexe com máquinas, com tudo isso que faz a gente estar se comunicando agora, os sinais que caminham por meios físicos e materiais, até aqueles sinais que se propagam pelo ar. Mas a gente vai aprofundando um pouco mais no sinal e para um ruído que faz parte da nossa vida humana, das relações, e a gente está imerso nesse universo o tempo todo. Sinais de dentro para fora, de fora para dentro, e esses ruídos, tá? Entendam, então, vamos separar um pouquinho o conceito do sinal como a mensagem, a verdade, né? Aquilo que se quer entregar de fato. Existe uma mensagem dentro do seu coração nesse momento. E essa mensagem é genuína, é um sinal. Esse sinal você quer transportar para a vida de alguém, né? A dona Neuza, quando escreveu o livro dela, ela escreveu uma mensagem, tem um sinal ali. A cada um aqui quando faz uma live, cada um aqui quando escreve uma carta, digita um texto, você tem no seu coração um sinal. Pode ser que a sua forma de escrever, de comunicar, pode ser que o ambiente à sua volta, pode ser que suas crenças, elas gerem alguns elementos que atrapalham a sua mensagem, atrapalhem essa verdade, distorçam, invertam, engane, comecem a camuflar, aumente mais do que deve ou reduza para menos do que é. E aí o seu sinal fica distorcido, o seu sinal ele já perde a essência e a genuinidade. Ele fica sujeito aos ruídos da vida, aos zumbidos. Sabe aquele chiado dos rádios e das TVs quando está mal sintonizado?
Sabe quando você ainda está abrindo os olhos e não consegue ver tudo claramente e fica ainda meio embaçado? Você ainda tem que esfregar um pouquinho, focar mais para ficar nítido. Ruídos visuais, ruídos aditivos, acústicos, ruídos emocionais, os ruídos na sua mensagem, no seu sinal. Isso a gente está sujeito o dia inteiro, o tempo todo, desde que a gente nasceu. Muitas das nossas crenças que nos limitam, as que a gente acredita, a gente acaba carregando mais ruído do que sinal, mais mentira do que verdade, e acaba acreditando nisso. Agora, a boa notícia é que, em analogia também à tecnologia, à natureza, nós temos algumas ferramentas, alguns instrumentos. Aqui dá para ver um céu bonito, hein, galera? Quanto mais afastado fica, parece mais bonito fica o cenário. E olha só, dá para a gente utilizar disso, e isso está dentro de cada um. Eu vou te ensinar sobre duas ferramentas, os conversores e os filtros. Conversores, a própria palavra diz, é converter uma energia em outra. A gente usa muito para converter energia que vem das águas, né? Energia hidráulica em energia mecânica e depois energia elétrica. Agora a energia do sol em energia elétrica. A energia que vem dos combustíveis fósseis, gasolina, diesel, em movimento, energia mecânica de movimento. Energia energia potencial, né, que vem com a gravidade em cinética, que vem com a velocidade, né, que é convertida em, ou seja, a altura é convertida em velocidade. Mas também nas nossas emoções, nós temos algumas energias, sabe quando acontece alguma cena, alguma situação em que você irritado, quando você fica com raiva, quando você fica irado, essa é uma energia. Ela é positiva ou negativa? É uma energia, ela degrada, não é isso? É uma energia negativa, ela te consome. Essas energias, esse conjunto de energias negativas, elas nos prejudicam, elas estão carregadas de ruídos. E a gente precisa extrair o sinal delas. Então, vamos falar de alguns conversores que vão tratar esses tipos de energias que nos prejudicam para converter numa energia positiva, uma energia que colabora com o nosso propósito, com a nossa caminhada. Certo? Em seguida, associado a cada conversor, a gente vai utilizar um filtro. Aí você pode lembrar do filtro da maneira que você quiser, né? Desde o filtro de pano ou de papel para coar o seu café, ou no filtro que você usa nas suas lentes, né, que ajusta o seu grau ocular, né, que permite você a enxergar as coisas como elas são, como sinal e não como ruído visual, né? Os filtros que eu tenho um amigo, né, e existem pessoas que elas costumam ouvir um zumbido constante por causa de algum trauma, alguma coisa genética ou algo que aconteceu na vida, elas ouvem aquele zumbido constante. Elas têm que colocar algum aparelho para fazer um filtro. Realmente essas frequências são altas, então o filtro passa baixa frequência, elimina, rejeita as frequências altas e deixa passar algumas frequências, as frequências mais baixas, e ela fica livre daquele incômodo. E existem filtros também de sinal, né? Os ruídos que vêm, às vezes ruídos com muita frequência alta faz a mesma coisa, a gente deixa passar só abaixo e rejeita eles. Às vezes tem uma faixa de ruído que a gente tem que eliminar. Então, um ruído, um filtro rejeita a faixa, um ruído passa a faixa. Eu quero fazer essa analogia porque tudo isso está dentro de você e você pode ajustar e escolher o filtro que você usa. O que você vai deixar passar? O que você vai rejeitar? Então, você identificar as frequências, ou os ruídos, ou as mentiras, os enganos, ou aquelas situações que acontecem todos os dias, repetidamente, você fica sujeito a ela, basta alguns ajustes, basta você escolher, ó, você tem um armazém, né? Você tem um galpão cheio de instrumentos dentro de você.
conversores e de filtros. E se você souber utilizar eles, e ler o manualzinho e ajustar, você consegue pegar toda e qualquer circunstância, situação, energia, tudo quanto é inconveniente, tudo aquilo que você culpa do acaso, tudo que te leva a reclamar, a se preocupar, a desanimar, a se entristecer, você consegue reverter tudo isso numa energia positiva, em alegria. A ameaça se converte em oportunidade. Quem gostaria aí de fazer isso, hein? Pegar cada dia, pegar assim, ó, o meu dia vem, olha só, vem mais um amanhecer lindo como esse. Será que eu vou desfrutar daquilo que ele está me trazendo, ou eu de novo vou ser escravo daquilo que me amargura todos os dias? Né? Daquilo que aquela pessoa vai de novo falar aquilo e vai me ofender. Eu vou me irritar no trânsito novamente, com a minha esposa, com o meu marido, com as minhas filhas. Eu vou de novo ficar sujeito às mesmas reatividades, às mesmas reações e me deixar levar de novo como um robozinho, um escravo dessas condições emocionais, dessas circunstâncias. Não. Agora, usando esses conversores e esses filtros, você vai aprender a governar como já deveria ser desde criança. Vamos falar do conversor da empatia. Uau! Então, o conversor da empatia, ele é o conversor que nos ajuda a nos colocar no lugar de alguém. Você vira um espelho de alguém. Então, quando alguém chega em você e está passando por uma dor e você está desprezando aquela dor, olha, pode ser uma dor por causa de uma condição financeira, de uma condição social, de uma questão de saúde, de uma perda de alguém. E olha quantas vezes no dia aquilo passa batido por você. Você despreza aquela situação e você acha que você está bem emocionalmente, você está mais estruturado do que ela em alguns pontos, e por conta disso você não compreende por que ela está passando por aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes o homem tem uma dificuldade de entender uma mãe que está tendo uma crise ou uma depressão pós-parto. Eu já vi muitas situações assim. Isso é frescura, isso é mimimi, isso é desculpa, né? E porque ele sendo homem, não tem nem condições de passar pelo que ela está passando, ele muitas vezes nem vai entender. E por causa da condição dele, de nunca passar por isso, ele julga, né? Ele fala, cara, isso é frescura, eu nem vou perder tempo com isso, E isso é uma falta de utilizar adequadamente um conversor de empatia. Então, a empatia é você convidar uma troca. Pega o seu coração e põe no peito da pessoa, e pega o coração dela e põe no seu, você sentir como é que o coração dela está batendo, entendeu? E aí esse espelhamento vai te contextualizar, vai te colocar num outro ambiente, numa outra atmosfera, e aí sim você vai ter mais alcance para poder falar com ela na mesma linguagem, pegar exemplos da sua história que possam ajudar, ou de outras histórias que você já viu na vida. Ou você pelo menos vai ter mais paciência, ou pelo menos você vai abrir mão de pré-julgamentos. Né? E quando a gente aprende a aplicar esse conversor da empatia, ou seja, você está saindo de uma situação apática, em que você despreza e ignora pessoas, emoções, dores, agora para você estar mais sensível, você ajusta esse conversor. E ele é interessante, porque, cara, você pode falar, já tem problema demais, agora eu vou ficar comprando problemas dos outros. Isso não é comprar, isso é você expandir o seu ambiente e convidar ela para participar do seu, não é o ambiente dela te invadir. Você vai fazer um convite, você vai sair de um abismo que separa
né, para criar uma ponte. E vai e aquela pessoa que às vezes estava sozinha, isolada, desprezada, todo mundo virando as costas, você vai conseguir criar essa ponte. Ajuste esse conversor. Sempre para usar um conversor, você utiliza da respiração, você começa a abrir mão da, da sua reação imediata. Né? O Newton falou esses dias sobre ação e reação. E praticamente todos esses conversores tratam disso. Você pegar aquilo que acontece todo dia, você não trabalha, mas reage imediatamente. Essa reação imediata só está revelando o seu coração. Tanto que você está despreparado. Tanto que você não consegue utilizar adequadamente cada um desses conversores. Então, você vai respirar, você vai fazer perguntas, você vai aprender a contar até 10. Se não der tempo, conta até 20. Aumenta o tempo de contagem, porque é um treinamento, é a paciência. Então, tem que dar o tempo dessa troca, desse compartilhar os corações, de criar essa ponte. Depois que você aprende a utilizar esse conversor de empatia, né, você pode praticar isso no seu dia a dia, né? Geralmente, justamente aquelas pessoas que você pensa, não quer nem pensar dessa pessoa, geralmente ela está te irritando, ela está ou você despreza os argumentos dela, ela está reclamando à toa, ela todo dia vem com as mesmas reclamações, mas você nunca parou para usar esse conversor e praticar essa empatia, se colocar no lugar dela. O filtro que está associado a esse conversor é o filtro da relevância. O conversor ele serve para te tirar de um estado que você estava, né, de reatividade imediata, de ignorância, e te levar para um outro estágio. Agora, o que vai te ajudar a ter constância? É você usar adequadamente esse filtro. Porque aí você não vai ficar escravo disso. Agora eu vou ficar comprando todos os problemas do mundo, todas as pessoas vão me parar. Não. O filtro da relevância é aquele que vai te permitir, diante de todas as situações nessa caminhada, você está fazendo escolhas daquilo que é relevante e daquilo que é irrelevante, daquilo que faz parte do seu propósito e daquilo que não faz parte, daquilo que está alinhado, né, com a sua jornada, para onde você está indo. Porque se você começa a parar a sua vida usando só esse conversor, agora todas as pessoas eu vou parar e vou me colocar no lugar dela e vou direcionar a minha atenção para todas elas. Você, muitas vezes, vai estar correndo o risco de fugir do seu propósito. O filtro da relevância ele vai te ajudar a tomar essas escolhas. Aquilo é simples. Olha, sabe quando você está caminhando e alguém vem e te pede ajuda? Se você só usar esse conversor da empatia, você vai parar para todo mundo. E você vai pensar que você está ajudando. Você tem que usar esse filtro para ver se aquilo é relevante, aquilo está de acordo com o propósito. E se aquilo for, sabe, alguém que já está acostumado com você fazer isso e está abusando de você, está mentindo, está te enganando, ou aquilo, na verdade, você não está ajudando, você está tampando o sol com a peneira. Aquilo é relevante? Aquilo que você está fazendo realmente está alinhado? Você tem que manter aquela ajuda material, você não tem que mudar um pouco o ângulo. Conversor de empatia com filtro de relevância. Existe um outro par de conversores também. Um conversor muito forte, tem muito a ver com isso que a gente está movimentando agora, que fala da generosidade, que fala da doação. É o conversor do altruísmo. Né? O altruísmo ele contrapõe o egoísmo. Ele contrapõe situações negativas. Você está, sei lá, no trânsito, aí as pessoas estão irritadas, aceleradas, buzinando, né? Cada um pensando no seu próprio interesse, não está nem aí. Isso acontece muito, né? Para quem trabalha longe, pega horários aí, e aí pega cada um pensando em si, eu tenho que chegar no meu horário, eu tenho que dar um jeitinho aqui, eu tenho que cortar aqui. E aí você quase alguém bate em você, e aquilo começa a te irritar, e todo dia você fica refém daquilo. Aí quando você usa o conversor do altruísmo, você fala assim, cara, beleza, eu não vou compartilhar desse estresse, ele está com pressa, você vai lá e pratica a generosidade. Você cede, passa aí, ó, e abençoa aquela vida ainda. Você vai ver que naquele dia que você fez isso, você provavelmente
fez o dia daquela pessoa melhor, ou ela vai refletir, você levou um ensinamento para ela, e o seu dia vai ficar melhor. Você não vai ficar refém de ficar com aquilo na cabeça e travando, né? Travando o seu dia. Cara, que coisa, que irritação naquele trânsito, que estresse, que merda ter que vir aqui todo dia passar por isso. Ah, eu não aguento mais. Ou seja, o seu dia vai perdendo o brilho, você não consegue desfrutar. E aí, quando você faz algo assim, você usa esse conversor, você está liberando as águas para você desfrutar bem do seu dia. Uma pequena atitude. Ah, agora então eu vou dar passagem para todo mundo. Agora a minha vida vai ser usar sempre esse conversor, né? E eu vou abrir mão de tudo, né? Em prol para não me irritar. Aí vem o filtro para te ajudar a equilibrar e a manter, a criar uma constância. Qual o filtro que você vai usar? O filtro das prioridades, né? De novo, então o que é mais importante para você? A prioridade vem de, né? O você lembra da palavra primeiro? Quais são as coisas primeiras que você preza? É como se você usasse lentes mesmo. E naquela oportunidade que você tem nitidez, você tem a oportunidade, igual eu estou aqui olhando, eu posso olhar para a Goiânia inteira, posso olhar aqui para o trânsito de Senador Canedo, para a cidade inteira aqui. Eu não sei se vocês conseguem ter essa visão, né? Olha só. Aqui, ó, Goiânia. Então, vocês têm a oportunidade de estar... E aí, onde você vai focar? O que é prioridade para você? Eu gosto de focar no sol aqui, ó, olhando para vocês, vendo o sol atrás de mim. O que é prioridade? O que é mais importante? Você tá com a razão? Você fala assim, ah, que coisa. Às vezes você fica focando em estar com a razão e condenar a ignorância de outras pessoas, a falta de educação de outras pessoas. Se você dá importância para isso, você caminha para onde você foca. Você vai ficar a vida inteira se gabando, enchendo o seu ego. Ah, eu tô certo. As pessoas eu não aguento mais, não aguento conviver com essas pessoas. Olha só o que você está criando dentro de você. Usa o filtro da prioridade para separar o que importa. Cara, não me importa. Eu não sou dependente, eu não sou escravo dessa pessoa para ficar me irritando. Você converte uma situação e você usa esse filtro para poder estabelecer ordem, estabelecer prioridade, para estabelecer sequência. Lembra do filtrozinho lá que tira os ruídos, né? A prioridade o sinal é a prioridade, os ruídos, as mentiras, os enganos, a raiva, o nervosismo, as pessoas me xingar, as pessoas estarem pôr na pressa delas, né, acima da segurança, da minha segurança, da minha família. Você vai ficar concentrando nesse ruído? Concentra no sinal. O sinal tem que ser a prioridade. Tá? O que está por trás daquilo? E a empatia permite ver, você até identificar uma hora, né, que uma daquelas pressas pode ser de alguém precisando de um socorro, com alguém no carro, né, passando por uma situação de emergência. Mas você coloca todo mundo no mesmo pacote todo dia. Todo mundo fica sendo mal educado, todo mundo é ruim, todo mundo, né, tá afrontando a sua vida. Tem um filtro que eu gosto muito, o conversor, né? É o da perspectiva. Eu gosto demais disso aí, porque a gente tende a pegar o nosso mapa de mundo, a nossa forma de enxergar a vida e achar que ela é soberana e que é assim, é baseado nesse olhar, baseado naquilo que eu percebi, né? As minhas percepções, o que acontece, que eu vou tomar uma decisão e eu tô certo. Né? E ele está muito associado com essa questão da empatia, mas até num olhar mais 360 graus. Caramba, cara, eu vou ficar julgando só conforme o meu olhar? E se eu tivesse no lugar do Newton? E se eu tivesse no lugar do André? E se eu tivesse no lugar do José? Conforme onde ele está geograficamente, conforme o contexto familiar dele, social, conforme a situação que ele está passando. E se eu somar todos esses olhares, todas essas perspectivas, será que eu vou chegar na mesma conclusão? Será que eu vou no mesmo veredito, no mesmo julgamento, na mesma
condenação, às vezes a gente põe como juízo. E quanto mais olhares diferentes a gente vê, a gente se surpreende. A gente vê que a gente estava imbuído de tanta soberba, de tanta arrogância, de achar, que o bichinho tá querendo que eu como, sai daqui. De tanta arrogância, de tanto ego inflado, que parece que você estava o dono da razão. E às vezes, aquilo que você estava complicando era tão mais simples. Aquela pessoa que você estava condenando era um inocente. E às vezes você estava deixando de enxergar totalmente a sua responsabilidade, a sua culpa na situação. Eu tenho razão, mas aconteceu isso. Olha só, se acontece isso, mas qualquer equação que você conseguir fazer, meu amigo, você sempre vai conseguir justificar a sua equação. Você sempre vai pegar as condições e falar para alguém, você está vendo? Eu tenho razão, porque aconteceu isso, e ela fez isso, eu tinha que falar isso para ela mesma, ela merecia ouvir. Ela merecia que eu fizesse isso. Claro, você vai sempre querer defender. O ego, a palavra é ego, né? Egoísmo, quer defender a si mesmo. Você sempre vai achar circunstâncias e pegar as cláusulas pontuais aí dessa legislação que você mesmo cria para poder se absolver. Aí, quando você usa esse conversor da perspectiva, você começa a permitir que, respirando, né, refletindo, olhando com outros olhares, se colocando no lugar de outras pessoas, fazendo essa relação, você vai se surpreender. Você vai crescer, vai expandir, reduzir o seu ego. E aí, o que acontece? Você vai olhar as coisas com mais otimismo. E um bom filtro para você estar utilizando para poder estabilizar, para poder te manter nessa caminhada, chama-se filtro do realismo. Beleza, né? Eu consigo agora converter, olhando por várias perspectivas, aquilo que eu estava condenando, com um olhar mais otimista para tudo. Agora, esse filtro do realismo, ele te ajuda a manter os pés no chão, né? Cabeça nas nuvens e os pés no chão. E como é que se ajusta esse filtro do realismo, né? É você justamente pegar aquilo que te move dentro da sua esfera corporal e natural, daquilo que é verdade para você, daquilo que sai que é eliminado de todos esses ruídos e mentiras. Cara, o realismo para você é aquilo que te leva para um propósito que você caminha. Todo o resto está te distorcendo disso. Então, se eu for otimista demais ao ponto de enxergar tudo de bom, não tem nada de errado, e não me movimentar, cruzar os braços, eu estou vivendo numa esfera de ilusão. O filtro do realismo, ele te coloca os pés no chão, fala, meu amigo, o seu coração tem que estar no alto. Sua fé é acreditar que você já recebeu e acessou. Mas ela vem sempre com movimento. O filtro do realismo te ajuda a não ficar parado, não ficar na inércia. A sua realidade é se movimentar. Sem esse filtro do realismo, para dar um exemplo claro, você vai ficar acreditando que tudo já foi conquistado mesmo, já está tudo resolvido mesmo, então eu vou ficar de braço cruzado esperando as minhas bênçãos. O otimismo é tão grande que Jesus já morreu por mim, já resolveu todos os meus problemas. Então, se eu ficar aqui quietinho, de braços cruzados, vai cair o meu maná, todos os meus problemas vão se resolver automaticamente. Só que o filtro do realismo te ajuda a entender que o favor de Deus, a graça de Deus, ela vem, ela te alcança quando você está em movimento, né? A própria palavra fala, ela não fala de fé, ela fala de passo de fé. E o passo, ele está associado a uma caminhada, a um movimento. Isso aqui é um passo. O passo da fé, ela já está implícito que você está em movimento. Então, o fio do realismo te ajuda a entender isso. Sai dessa ilusão de pensar que você tem que estar de braço cruzado, pensando que tudo vai cair do céu. O último filtro que eu
par de conversor e filtro que eu quero compartilhar com vocês é o conversor da resiliência. Cara, esse é massa. Então, vem energias, vem tribulações, vem circunstâncias. O filtro da resiliência, ele te ajuda a praticar aquela verdade da palavra, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Caminham de novo, hein? Eu estou numa caminhada, eu estou em movimento, circunstâncias virão. Cara, e aí ela fala todas as circunstâncias, elas cooperam, trabalham em conjunto para o meu bem. Eu amo a Deus, eu estou caminhando segundo o propósito que Ele colocou na minha vida. Caminhando, me movendo, né? Eu recebo o amor de Deus, eu pratico esse amor. Tudo que vem ao meu alcance. As pedras que eu tropeço, as rajadas de vento que vêm destruir meu telhado, tudo isso vem para poder me abalar. Mas como assim, Senhor, que isso coopera para o meu bem? Sabe como que isso está cooperando? Aí vem o conversor da resiliência e ele ajusta certinho para você se apropriar dessa palavra. Na resiliência, você fica firme com as rajadas, o vento vem querendo derrubar. Nesse momento, você está se fortalecendo. Seu caráter está sendo moldado. Qual que é o maior bem que alguém pode receber? Será que é um bem material? É, porque lá a palavra fala, cooperam para o seu bem, né? Você ama a Deus e caminha segundo o propósito. Qual que é esse bem? Qual que é o maior bem que Deus pode proporcionar para a sua vida? Olha, você pode pensar em todos os bens materiais, todas as riquezas, você pode pensar na saúde, na família, você pode pensar em qualquer coisa. Mas me fala, alguns de vocês aí, o que seria melhor do que se nós fôssemos exatamente como Jesus? Na forma de agir, de reagir, na sabedoria para decidir, na forma de amar. Imagina Jesus em todos os aspectos, né, comportamentais, sabe? A mansidão, a forma de lidar com as situações. Olha quantas situações não vinham para ele, adversas, e como ele reagia a cada uma. Imagina uma multidão de Jesus replicados. Aí, olha só, seria a melhor clonagem de todas, não é? Paulo falava, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então vamos fechar essa ponte, vamos ser imitadores de Cristo. Qual que é o meu maior bem? Quanto mais próximo eu tiver do caráter, do comportamento, né, da personalidade de Jesus, qual bem pode ser maior que esse? E olha só, para você ter a paciência, a mansidão, a sabedoria, a resistência, a força, sabe? Para você caminhar na verdade como ele caminhou. O que precisa acontecer com você no estado que você está para você chegar nesse? Circunstâncias operando em conjunto ao seu favor para que essa distância reduza e você aproxime o seu caráter de Jesus. Qual que é o maior bem que existe para você? Ser como ele, ser imitador dele, caminhar segundo os passos dele, né? O 13º discípulo, o 14º, o 15º, né? O 1000º discípulos aumentando. Filtro importante associado à resiliência é o filtro da calma. Então, para você manter a constância nisso, vem porrada. A resiliência é isso, você vai sabendo segurar as porradas, as rajadas de vento, né? As altas temperaturas ou baixas, as pressões, as opressões, tudo isso que vai vindo, resiliência. E se você não usar o filtro da calma, loguinho, você vai estar se irritando, você vai estar se rendendo. Então, o filtro, ele te mantém naquela jornada que foi proposta pelo seu conversor. O conversor que você usou, ele te tira do estágio e manda para outro, você vai usando esse filtro. Conversores e filtros, nós todos temos isso no nosso armazém interno, no nosso almoxorifado. Tem prateleiras lá, você pode escolher a sua ferramenta e você pode usar isso todo dia. A cada alvorada, vão vir circunstâncias, vão vir situações, e principalmente aquelas situações que estão te escravizando na rotina, elas vão ser convidadas todos os dias a te revisitar.
aquelas pessoas que te irritam, aquelas lá no trânsito, em casa, no trabalho, na escola, na caminhada para a padaria, vai estar te revisitando. A questão é, para de ficar refém disso, para de deixar guardado lá as suas ferramentas e usa elas para poder trabalhar e converter essas energias. Que tal? Faz sentido para vocês? Então, meus amigos, o convite de hoje, né, aproveitando aqui a nossa alvorada nesse sábado lindo, estamos prestes ao nosso evento, o G365 Experience, e para a gente poder estar mostrando para eles o poder desse movimento, né? O evento ele é fruto desse movimento, desse nosso encontro diário. Hoje, com essa alvorada linda, vocês estão desfrutando. Então, a mensagem, sinais e ruídos. O objetivo, você identificar o sinal, a verdade, a mensagem, aquilo que faz sentido, né? A verdade é o sinal e a verdade é a que liberta. Todos os ruídos, todas as mentiras, as distorções, todas as crenças que limitam te escravizam. Todos os ruídos te escravizam. E os ruídos, às vezes, eles são muito, tão grandes, tão grandes, tão grandes, que te impedem de ouvir a voz da verdade. É Deus o tempo inteiro falando com você, só que a voz dele está imersa num ruído tão grande que você não escuta. E quando você está naquela situação tribulada, você fala, Senhor, por que o Senhor não me escuta? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não fala comigo? E ele está lá, mas eu estou falando todos os dias, o tempo todo. Aumenta o meu volume e diminui esse ruído. Pega lá os filtros, os conversores que eu deixei para você no seu armazém. Ajusta isso aí e me deixa ser ouvido. Eu estou aqui, ó, todos os dias, por vários ângulos, por várias perspectivas. Você não usa o seu conversor de perspectiva para me ouvir. Eu estou em várias pessoas, em vários corações aí ao seu lado. Você ignora todas elas e não usa o conversor da empatia para poder ouvir o que está no coração dela. Eu estou lá falando com você e você não quer me escutar. Eu estou colocando circunstâncias na sua vida para você crescer, para você entender aonde que eu quero te levar. Cada vez mais próximo do caráter do meu projeto lindo, o meu projeto modelo, que é te tornar como o meu filho. Você é o meu filho. Você é a minha filha, eu quero te tornar cada vez mais filho, mais íntimo. Por que Deus gostaria que o bem maior, né, o desejo dele é que o bem maior para nós sejamos como Cristo? Quem é que tem mais intimidade com o Pai do que o Filho? Quem é que tem a intimidade, o relacionamento perfeito de pai e filho do que o Pai e o Filho, do que Deus, Jeová e Jesus? No final das contas, tudo se trata de um relacionamento, de um pai e um filho se relacionando, desfrutando, sabe? Abrindo o coração, deleitando, tendo colo, tendo aqui o que falar, tendo a quem ouvir. Aqui, quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Que momento agradável, né? Quando você passa toda uma jornada e chega naquele... Você passou por uma caminhada, o seu filho por outra, você se encontra. Como é que foi seu dia? O que você aprendeu? Como que eu posso te ajudar? Como que a gente pode resolver isso juntos? Como que essa ideia sua eu posso colaborar nela? Construtivo, sabe? A gente pensa assim, Deus é onipotente e ele não precisa de ninguém. Ele gosta de construir as coisas juntas. Pode olhar, Noé, pode olhar. Ele podia ter feito tudo sozinho, a arca, podia ter aberto o mar sozinho, podia ter feito tudo sozinho. Por que ele precisou trabalhar em conjunto, dar instruções? Ele gosta do relacionamento, ele gosta de... É isso. Ele nos deu a bênção de ser pai e mãe para poder entender ele melhor. Então, os prazeres que você tem em ser pai só revela aquilo que é o propósito dele. Então, use os seus conversores, use os seus filtros para poder não ficar escravo de ruídos, mas livre, né, para poder desfrutar da verdade. Acessar essa verdade que te liberta. Esse verdadeiro sinal.
Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, né? Eu gostaria até de terminar ela para a gente fazer uma breve mentalização, aproveitar que a gente está nesse cenário limpo, né? Então, vamos usar na prática esses conversores, vamos fechar os olhos, né? Acabou de acontecer uma situação ruim, né? Você pode imaginar, no seu caso específico, na cozinha, copo quebrando, né? Espetou na ponta da faca, né? Distraiu, esbarrou na chama do fogão, estava lá no banheiro e, nossa, estava escovando os dentes, a pasta caiu lá na privada. Aconteceu algo ruim, algo assim que, nossa, por que aconteceu isso? E você foi, e se irritou. Você estava com compromisso e as crianças estão atrasadas para sair da cama, você começa já a criar aquela nuvem negra no coração. Você sai com tanto compromisso, já sai atrasado, tem aquele trânsito, tem aquelas pessoas irritadas à sua volta, e essa energia vai te contagiando, a sua nuvem vai ficando cada vez mais escura, e essas nuvens vão se acumulando, vai começando a querer virar uma tempestade, elas vão se encontrando, trovões, relâmpagos, e aquilo vai te invadindo. Olha só, o dia veio com esse sol para você, e você consegue converter um céu tão lindo, uma alvorada tão bela, numa tempestade negra, numa tempestade violenta, que vai tornar o seu dia escuro, frio, perigoso. Você não quer estar com ninguém, você se irrita com tudo. Só que você percebe que dentro de você existe um espaço, um galpão muito grande, um armazém. E ele está muito bem organizado lá dentro. Ele está bem identificado, como se fosse uma biblioteca onde você consegue, em milhões de livros, encontrar a sua leitura favorita rapidamente. E lá existem alguns instrumentos. Existem vários conversores e filtros que você pode estar lá utilizando. E você tem essa liberdade, você tem esse governo, essa autoridade. E você percebe que por anos e anos você não acessou esse lugar. E você ficou refém da mesma irritação, todos os dias. E isso te fez perder saúde, te fez cansar, te fez desanimar, te fez enterrar sonhos, te fez afastar de relacionamentos. Existem pessoas que você não fala até hoje por conta disso. Que você não foi atrás, que você não liberou perdão, que você não resgatou. Muitas vezes, se você usar um conversorzinho desse, um filtro desse, você vai conseguir desconstruir toda a complexidade, toda a dificuldade e fazer uma breve ligação, mandar uma simples mensagem e aquele problemão que estava lá guardado no seu coração e ocupando um grande espaço vai se resolver, ó, como, né, um sopro. E aí você começa a se alegrar, sabendo que você tem esses instrumentos, que lá isso é livre para você pegar, você não tem que pagar nada por isso. É só acessar, ligar na tomada, apertar o botão, liguei meu conversorzinho de empatia, de perspectiva. Agora eu sei olhar para outros olhares. Eu não vou ficar mais julgando, eu não vou ser imediatista. O meu filtro da calma, eu sei respirar, eu sei meditar, eu sei orar, eu sei contemplar, eu sei usar o meu conversor de empatia, eu sei colocar no lugar de alguém. Agora eu sei, porque eu tenho instrumentos para isso. E não é para um ou para outro, é para todos. Eu vou usar tudo isso agora para honrar o favor que Deus me dá e colocar a favor da graça, a favor dele, a favor de um propósito. Eu sei que, por causa do meu filtro de realismo, eu não posso ficar parado. Então, a minha realidade é estar sempre em movimento. Eu vou sair da inércia. Eu vou usar essas forças, essas acelerações ao meu favor. E eu me sinto mais leve agora. Eu sinto que aquela tempestade, ela parou. A chuva parou, os relâmpagos, os raios, os trovões, as nuvens começaram a se afastar e elas começaram a mudar de cor. E daqui a pouco o céu está limpo. E eu permito ver a verdadeira alvorada, a verdadeira pintura que surge unicamente e exclusivamente para você contemplar cada dia. Uma obra de arte diária que é feita para você
contemplar e desfrutar. Quantas foram as que você perdeu? Quantas foram ao longo da sua vida as que você perdeu? Mas todos os dias tinha lá para você um sinal, uma verdade e vários ruídos que fizeram distorcer essa pintura, essa obra de arte. Agora você se sente leve, você se sente vivo, as suas esperanças se renovam, as misericórdias que estão depositadas na sua conta bancária, no seu saldo, ela te alivia, se eu não tenho condenação, obrigado por essa misericórdia, mesmo eu merecendo. A graça que vem ao seu favor todos os dias, porque você sabe que tem que estar em movimento, ela vem, te dá mais do que você merece, e você agradece, uhul, obrigado, Senhor. Eu me sinto leve, eu me sinto livre, como eu devo ser. Eu abro os olhos agora, nesse momento, com muita gratidão, com muita leveza, e sabendo que eu estou muito bem instrumentado para poder lidar com qualquer que seja a energia que me seja entregue de fora para dentro ou de dentro para fora. Né? Eu não sou mais escravo de nenhum ruído. E façam um sábado extraordinário. Top demais, hein, Alessandro? Cara, sensacional, hein? Vou mostrar para vocês aqui o nosso Cristo. Ai. Cadê? Aqui, cara, eu gosto tanto desse lugar. Essas pedras aqui, ó, é como se fossem as minhas pedras da Trindade, sabe? Elas são pedras fundamentais. Eu fiz muita live em cima delas também. Acho muito massa aqui. Aí aqui atrás fica o Cristo, né? Talvez vocês nunca viram. Talvez não, vocês já viram talvez de longe algumas vezes, né? Tá ficando bonito aqui, ó. Faz live lá. Eu já fiz live lá no pé do Cristo. Eu já subi na escada lá. O pessoal tava em obra. Ele me via todo dia aqui. Um dia eles me convidaram para fazer lá em cima. Pra gravar lá no Instagram. Eu já fiz lá no pé do Cristo, vendo a cidade. E não tava pintadinho assim, não. Tava... Aqui embaixo vai ser uma capela, vai ter uns quiosques, vai ter alguma coisa aqui de... Tem um projeto bacana aqui. Espero que eles não vão... Esse cantinho aqui é essa. Pois é, meus amigos, amados. Sejam bem-vindos ao Morro de Canedão. Parabéns, Ale. Obrigado, dona Neuza. Olha o senador Caneda aqui para o Serginho. Olha que coisa linda. E aqui é Goiânia, ó. Ali é Goiânia. Os prédios ali, Goiânia. Mostra o Nilton aí, cadê ele? Olha lá, o Nilton tá mais para lá, né? No lado esquerdo aqui, ó. Goiânia. Mostra a Anápolis aí, mostra a Anápolis aí para eles. A Anápolis tá para lá, ó. Às vezes eu vou erguer aqui, vocês enxergam mais rápido que eu. Ai. Canedo. É aqui, acho, né, do outro lado.